Oi, galera, muito boa noite. Eu estou gravando de noite, como sempre. Faz muito tempo que eu não venho. Porque ou eu esquecia, ou eu não tinha coisa pra... Mentira, eu sempre tive coisa pra gravar. É só porque... Ou eu sempre esquecia de gravar, ou, tipo, quando eu lembrava, eu não tava visivelmente apresentável pra gravar. E eu não vou gravar toda horrorosa. Tipo, hoje, eu tô linda, né? Não tem como. Como pode eu nascer uma vez só e eu ter nascido assim? Tão incrível. Deus estava muito generoso. Inclusive, eu ainda não entendi em que lado que eu tenho que gravar o negócio. Eu não sei, porque, tipo, agora o meu celular... Ó, vamos supor que é o meu celular. Aí aqui é a câmera dele. Aí, ó, ele está nessa posição aqui. No caso, assim. Deu pra entender? Aqui está a câmera dele. Ou seja, aqui está a câmera dele. Só que eu acho que das últimas vezes eu gravei pra cá, assim, tipo, aí eu olhava pra cá. Aí eu não sei pra onde eu tenho que olhar, então eu vou ficar olhando bem no meio, onde tem o negócio do coisa. Enfim. Eu tinha muita coisa pra falar. Eu ia falar do meu aniversário, porque o último vídeo que eu gravei, eu tava falando eu tava falando das coisas que iam acontecer, né? Do meu aniversário, coisa e tal, e como eu tava preocupada com o Enem, blá blá blá. Agora, esse vídeo específico, eu vou falar do Enem 2025, né? Não é tipo, uma análise do Enem, não sei o que. Eu vou falar o que aconteceu, minha experiência no Enem 2025. Enfim. Aí, só pra dar uma breve resumida do que aconteceu do último vídeo até aqui, pelo que eu me lembro, né? Porque eu não planejei o que eu ia falar também. Eu não sei nem se eu terminei de falar do bagulho da câmera, porque eu me embolo tudo, gente, nas coisas que eu tô falando. Enfim, teve meu aniversário, eu consegui terminar minha fantasia. Eu vou ver se eu coloco aqui, ó. Dessa vez eu vou parar de ser vagabundo, eu vou editar o vídeo. Na verdade, faz muito tempo já, né, que eu sou editora da HAL. Não sei se é a primeira vez, né, que eu tô falando onde eu tava estagiando. Eu tava estagiando na HAL. Eu tô estagiando ainda, mas já eu termino, então... Enfim. Agora que eu sou editora da HAL, eu já era antes, mas agora eu estou um pouco menos preguiçosa. Eu vou editar esse vídeo, eu não vou colocar só uma musiquinha no fundo. Inclusive, eu acho que nesse vídeo aqui, não vou colocar música no fundo. Eu acho que eu vou colocar um barulhinho de chuva, né? Porque vai que em algum momento eu viro uma grande youtuber super famosa. Porque eu sou incrível, né? Todo mundo vai querer me ver. E daí vai que eu viro uma youtuber super famosa. E daí os meus vídeos vão pegar direito autoral, porque eu fico colocando música lo-fi no fundo. Aí eu vou colocar só uns barulhinhos de chuva, que não é possível que barulhinho de chuva dê coisa, né? Aí, ó, aqui, minha fantasia do Halloween, algumas fotos dos meus colegas, amigos na minha festa. Deixa eu ver, isso aí foi em setembro, né? O que mais teve em setembro? Eu fiz 1 ano de namoro, gente. Pera. Olhem isso aqui. A aliança de namoro. Porque assim, a minha querida namorada do amor da minha vida falou: nossa, qual que é o tamanho do seu dedo? Eu falei: meu dedo é 14. Aí ela falou: não, eu acho que é 16. Aí ela comprou uma aliança 16 pra mim, só que não cabe no meu dedo. Mas, acho que faz uns 3 dias eu pedi um ajustador de anel. E daí eu vou poder usar ele no dedo certo, porque ele está muito grande no meu dedo, né? Então eu estou tendo que usar neste aqui. Enfim, foi isso. Eu ganhei, eu tenho aliança agora. E daí eu vou comprar a aliança dela também. Sabe que o aniversário dela é dia 5, gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Eu esqueci de fazer o teste do microfone. Inclusive, em falar em microfone, isso é uma das coisas que eu estou pensando. Porque eu acho que eu vou comprar um microfonezinho, sabe? Que você pluga. Porque lá na HAL, a gente usa os microfonezinhos quando vai gravar as coisas. Aí, quando o áudio não fica estourado, eu acho ele muito bom. E nem é tão caro assim. Eu acho que eu vou investir nisso aí, né? Eu acho que eu vou comprar um microfonezinho pra mim. Enfim, o que mais aconteceu de setembro pra cá? Setembro, outubro, aniversário de Bia. A gente foi pra praia. Eu não sei se eu só vou arranjar foto da gente na praia. Mas, se tiver, aqui. Aí teve Halloween também, que foi em outubro. Foi no final, dia 31 de outubro, 30, não sei. Eu não vou mostrar a foto não, porque as fotos eu tava meio
coisado no dia. Eu não tirei muita foto foda, não. Mas eu fui de rapena. Mentira, eu vou colocar aqui, ó. Porque minha namorada estava deslumbrante nesse dia, apesar dos pesares, ó. Aqui, ó. Enfim. E daí, novembro, Enem. Gente, eu tava ficando doida assim, pensando, nossa, Enem, não sei o que, e agora, blá blá. Sendo que eu acabei nem estudando. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas o Luke tá bem ali. Ó, vocês estão vendo o coisa dele? Enfim. E daí eu fiz o Enem no que tinha na minha cabecinha, e é isso aí, tipo, se eu não passar, próximo ano eu tenho de novo. Porque assim, porque esperem um minuto, já vou começar a falar do que eu realmente vim falar aqui, que é do Enem, né? Enquanto eu pinto minhas unhas, eu estou... Meu filho, vem cá. Vem cá. Vem aí. Enfim, porque assim... Já eu falo do que eu vim falar mesmo, né? Que é do Enem. Eu ia terminar de atualizar vocês. Eu esqueci o que aconteceu de resto. Só pra não continuar enrolando, gente, eu estou... Meu filho! Pare com isso! Gente, vocês esperem um minuto, eu vou abrir a porta pra ele. E daí já ele vai latir pra voltar. Aí eu vou ter que ficar aqui um pouquinho na porta, enquanto ele não resolve voltar. Quando eu sentar, esse desgraçado vai latir. Eu vou abrir a porta logo pra ele, porque eu sei que ele vai querer voltar. Vai, Aí, ó, entrou. Enfim, em dezembro vai ter o quê? Vai ter o aniversário de Lelê. E eu estou animadíssima que ela vai fazer 15 anos, né, gente? Vai ter uma festa, assim, muito foda. Enfim, é isso aí. E daí, por último, mas não menos importante, antes de eu começar o vídeo, o assunto principal, eu queria falar que eu acho que o próximo vídeo que eu gravar vai ter mudanças, porque eu tô planejando mudar as coisas aqui no meu quarto. Não muita coisa, porque não tem muito o que mudar, né? Mas eu quero... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, gente, ó. É que eu não quero mostrar a bagunça. A bagunça que é o meu quarto ali na cama, mas ó, pera. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Caralho. Olhem, essa minha parede aqui, eu estou virando aqui o computador inteiro. Mas ó, aqui, essa minha parede, eu colei um monte de papelzinho de coisa e blá blá blá, ó. Pra cima. Enfim, eu colei um monte de coisa e eu não vou mostrar ele todo porque eu estou com preguiça. Enfim, deixa eu me centralizar de novo. Ai, gente, que bagunça que eu tô fazendo. Eu acho que era assim que tava. Não, acho que tava um pouco mais assim. Eita, caralho. Enfim, isso aí. Inclusive, peraí. Também não tava assim. Pronto. Vai ficar assim agora, gente. E, último, outra coisa. Era isso que eu ia falar. Porque eu tava planejando fazer, tipo, isso aqui no guarda-roupa que fica aqui no fundo. Tem uns desenhos ali ainda que minha namorada fez pra mim. Me deu de... Foi um dos coisas que ela me deu no Dia dos Namorados esse ano, né? Enfim. Aí eu queria colocar assim, tipo, com coisas que as pessoas me dão, né? Só que daí ninguém me dá mais nada, aí eu vou ter que fazer um negócio, que eu não vou ficar esperando pra sempre, né? Eu tenho que terminar isso aqui também? Tenho. Mas vocês não vão ficar vendo isso aqui, né? Vão ficar vendo aquilo ali. Então, enfim. Aí eu tava planejando arrumar essa estante aqui também, porque eu não sei se dá pra ver aqui, ó. Peraí, eu não sei. Aqui. Esse aqui é o meu livro de ordem paranormal que eu recebi. Eu ia fazer um vídeo mostrando só o que eu ganhei de aniversário. Só que faz muito tempo já. E daí não tem como eu mostrar o que eu ganhei de aniversário, né? Mas, ó, minha melhor amiga, Eduarda, me deu isso aqui, ó. É um livro, a HQ de Ordem Paranormal. Gente, eu queria tanto essa HQ. Enfim, e daí eu ganhei outros presentes também, tipo, os que estão aqui perto de mim, que não sei o que eu vou mostrar. Olha só. Fernanda me deu isso aqui, a Nanda, né? Ela é um estojinho. Ano passado ela tinha me dado um também, mas daí roubaram, né? Enfim. E daí... Gente, sabia que eu fiz a minha carta de identidade? Eu não sei o que eu posso mostrar na carta de identidade, mas ó, minha foto.
Não sei se dá pra ver. Acho que não. Mas eu tô igual uma condenada. E nesse aqui, ó, eu tô usando as coisas que Arthur me deu de presente. Ele me deu... Caralho, mano. Tô quebrando tudo. Ele me deu uns brincos, cara, de celular muito foda. Com um colar que tem a espiralzinha. E... Peraí, deixa eu pegar aqui na minha espelha. E... E um anelzinho de estrela também. Enfim, aí, ó. Eu tenho um cofrinho que veio com chocolate da Cacau Show, eu acho. Eu acho que é da Cacau Show. Não, é a La Creme. Eu acho que isso é... Ah, isso é da Cacau Show. Esquece, é da Cacau Showzinho. E... Gente, eu não sei guardar dinheiro. Aí, não tem muito dinheiro aqui. Antes ele tava tipo aqui já. Mas daí eu fico gastando. Ui! Auê. Eu fico gastando. Na verdade, isso foi um soluço, eu acho, um refluxo. Enfim. Minha namorada me deu, né? Enfim. Foi... Eita. Mudei aqui os bagulhos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer minha unha enquanto eu estou aqui, né? Porque eu queria mostrar as provas. Enfim, gente. Era isso que eu tinha pra falar por enquanto. Das coisas que aconteceram que não envolvem o Enem ou o assunto principal do vídeo, né? Enfim, eu vou cortar o vídeo agora. Porque eu tô com medo do meu celular não ter espaço. E daí não fica legal. Pera aí. Voltei, galera. Seguinte. Primeira coisa que eu vou falar. Essa bosta desse Enem desse ano. Primeiro, que todo ano parece que o Enem tá mais merda. Como é que pode? Primeiro, a primeira coisa que me irritou pra caralho foi que um pouquinho assim antes de chegar os dias de fazer o Enem. Voltei, gente. Então, antes de eu falar o negócio de novo, eu esqueci de falar que não sei se dá pra perceber que toda vez o meu cabelo está ficando um pouquinho mais descolorido, né? E daí eu tava vendo assim, quanto tempo será que minha mãe vai demorar pra perceber que toda vez que eu lavo o cabelo eu descoloro eu tiro um pedaço, eu faço meu cabelo ficar um pouquinho mais vermelho, um pouquinho mais rosa, né? Enfim, ela não percebeu ainda, mas quando ela perceber já vai ser tarde demais, gente, porque ó, aqui ele já tá invadindo, ó, tem um pedacinho do meu cabelo aqui, ó, que tá rosa, e daí ele para, do nada. Ele já tá invadindo assim o outro lado do meu cabelo, eu só não coisei logo metade de uma vez, porque não tinha mais descolorante, aí ó como tá. E daí como eu só tô pegando colorante e passando em cima das coisas 25 vezes seguidas, os lados novos, eles não ficam tão claros quanto os que eu já tinha antes. Enfim, falar do Enem, né? Seguinte, a primeira coisa que me irritou pra caralho, antes de começar o Enem, porque quando eu tava perto do Enem, eu descobri essa palhaçada do INEP, que agora a gente pode colocar as notas dos últimos 3 anos de Enem. Gente, os meus últimos 3 anos de Enem foram uma bosta. Foram uma merda. O primeiro ano, eu não sabia, eu tava fazendo só pra fazer. O segundo ano, eu não tinha professor. Eu fiquei 1 ano e meio sem professor de português. Eu passei um tempão sem professor de física. Eu acho que foi só esses dois. Mas, tipo, eu não sabia. Aí... Eu fiquei um ano e meio sem professor de português. Quando entrou uma professora de português, ela parecia professora de português de jardim de infância. Ela tava passando RRSS, diferença de mal com L e mal com U. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí é coisa de primário. Aí eu ficava, como é que pode agitar 1 ano pra fazer a porra do Enem? Próximo ano eu já vou fazer um negócio pra valer e eu não sei fazer uma redação. Aí eu aprendi a fazer redação esse ano com a nossa professora Ludmilla maravilhosa, né? Enfim, aí eu já fiquei puta, porque meus últimos anos, gente, ó, minha redação em 2023. A minha redação desse ano não tá tão diferente, tipo, em questão de tamanho. Mas, gente, essa minha redação aqui, ela teve ela teve 5 parágrafos, gente. Essa aqui eu ainda tirei 600 e pouco, né? Só que a de 2024, gente, essa bosta dessa redação aqui, que era da cultura africana no Brasil, eu tirei 500 e pouco. E eu usei Vikings como repertório. Como é que você usa Vikings como repertório? Um negócio que fala sobre a cultura africana no Brasil. Enfim, aí essa aqui, que foi a de 2000, eu perdi, inclusive, a do segundo dia desse ano. Eu não sei onde é que tá. Mas é bom também que eu não corrijo essa merda, né? Eu não sei quanto que eu coisei. Porque eu não sei, mano, eu não faço muita ideia de onde tá. Esse aqui, ó,
foi o tamanho mais ou menos da minha redação desse ano. Tipo assim, gente, eu fiquei muito presa nesse tema, porque ele fala sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Sendo que eu tava focando muito em redação que começava com desafios para não sei o que lá, problemas para não sei o que, tipo, que não começassem com perspectiva. E daí eu não sabia fazer coisa que começasse com perspectiva. E daí depois eu descobri que quando começa assim, eu posso só, tipo, colocar desafios para não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, perspectiva, babá. Tipo, eu posso só colocar um bagulho antes e colocar o tema. E eu não sabia, gente. Desculpa, eu fui muito burra. E daí eu tô... Nossa. Gente, o cachorro começou a feder do nada. Eu dei banho nele domingo. Enfim, aí eu fiquei muito desesperada. E tipo, eu li expectativas pra não sei o que lá do futuro, o envelhecimento. Eu não li perspectiva. E daí eu fiz uma redação inteira pensando na expectativa que os adultos tinham. Sei lá, tipo, que os... mano, não sei. E daí depois eu li e eu falei, mano, nada a ver o que eu tô fazendo. Enfim, aí eu fiquei muito puta. Mas é isso, gente. Eu tô com fé de que o ProUni vai ser muito legal comigo. Porque assim, eu não vou mais fazer... Eu não quero mais fazer medicina na particular, ou na privada, né, na FPB. Porque eu ia pra FPB, eu planejava ir pra FPB e me viajar pra areia, né, tipo, me mudar. Porque não tem medicina veterinária. Eu vou fazer minha boca. Enfim, porque não tem medicina veterinária aqui, né. Só que não vale a pena eu me mudar de onde eu tô pra ir pra areia por causa de uma faculdade federal, né. Então, eu vou continuar aqui, beleza, onde eu tenho tudo. E eu estou, assim, eu estou rezando, assim, pro ProUni ter piedade de mim, ter dó da minha notinha. Porque eu preciso passar na Unip, cara, eu preciso passar na Unip. Senão, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que fazer Enem de novo nessa bosta, né? Mas daí, tá tranquilo. Não vou morrer também se eu não passar. É só eu tentar de novo e fazer na moral dessa vez. Gente, olha só, vocês estão vendo esse padrão? Primeiro dia. Não, deu uma coisa no meu cabelo. Ou na minha boca. Primeiro dia. As 3 provas do primeiro dia, esses 3 anos, os únicos anos do Enem que eu fiz, né? Que era quando eu podia. Eu peguei a bosta da prova amarela. Quer dizer, a bosta não, porque pelo menos tem cor, né? Mas aí, os últimos 3 segundos dias, é que eu não tô com a de 25 aqui, né? Essa merda foi cinza. Eu peguei a mesma cor os 3 anos seguidos. Só que essa bosta dessa cor aqui é horrível. É muito chata, ela é muito sem graça. Eu tava rezando pra conseguir uma azul esse ano e eu não consegui. Ou um rosa, eles vão lá e tiram um rosa. Enfim. Eu não lembro mais o que eu ia falar. Mas aí, enquanto eu vou fazer minhas unhas, eu vou tirar aqui a aliança. Enquanto eu arrumo aqui o que eu faço pra fazer minhas unhas. Gente, eu perdi minha... Eu perdi o bagulho, eu perdi a minha serra de unha. Olha, eu vou achar. Gente, peraí, eu vou achar minha serra de unha que eu preciso fazer uma unha, tá? Oxi. Gente, perdi minha serra de unha. Bacana. Gente, peraí, eu vou voltar. Eu vou voltar quando eu achar essa bosta. Ah, achei. Tava aqui, enfim. Vou falar minhas considerações sobre essa bosta desse Enem. Porque assim, gente, não vai ser sobre o Enem em si, vai ser tipo como foi fazer o Enem, né? Porque assim, eu caí lá na FPB, que é uma faculdade particular aqui, né? Aí eu saí de casa de 11h30, porque eu tava com medo do trânsito tá muito grande pra caralho. E daí eu tava com medo de não conseguir... De não chegar a tempo, né? E, porra, se eu perdesse o Enem, eu ia ficar muito triste. Aí, beleza. Eu fui, blá blá blá. Cheguei lá, achei minha sala. Cara, como é que pode? Uma pessoa inteira tava num canto só. Tava todo mundo naquele lugar. E, tipo, como agora tá por região, né? Eu acho.
Gente, essa minha unha que tá quebrada, ela vai ficar meio feia. Enfim, como agora é por região, tipo, tava o meu bairro todo lá no negócio, tipo, todo mundo. Aí tem um povo aqui do prédio que toda vez que eu vou fazer uma coisa envolvendo escola... Gente, ó, essa minha unha, eu não sei se dá pra... Ah, eu pintei a unha, eu pintei o cabelo, né, e daí o negócio foi todo pra minha unha. Ó, tá rosa agora. E ó, a minha unha aqui, eu não sei se tá dando pra ver. Ela tá quebrada. Enfim, e daí foi o negócio inteiro, foi tipo... o meu bairro todo pra fazer, mas nem lá onde eu fui fazer. Então eu fiquei, vixe Maria. Enfim, eu não lembro o que eu tava falando. Tem um povo aqui do prédio que toda vez que eu vou fazer alguma coisa, tipo, por exemplo, o BMAP, que era uma Olimpíada de Matemática. O BMAP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu acho que é isso o nome. Eu acho que é isso que significa. Enfim, tipo, teve uma vez que eu fui fazer eu passei na segunda etapa, né, da UBMAP. Aí eu fui fazer, e daí tinha um povo aqui do prédio lá na minha sala fazendo negócio. Aí eu falei, eita, bacana. Aí teve outra Olimpíada que eu fui fazer, a segunda fase, que esse povo tava lá também. Aí eu fiquei, oxe, e tipo, eles são de escola particular, né? Aí eu fiquei, nossa, não sabia que escola particular fazia, tipo, tanta Olimpíada assim também. Mas eu acho que eles pagam pra fazer, tipo, eu acho que a escola particular tem que pagar pra fazer a Olimpíada. Eu não sei, gente, eu sou meio leiga nessas coisas. Enfim, e daí, os últimos 3 anos de Enem, eles estavam lá na minha sala também, tipo, eles são irmãos, né? Aí eles estavam na minha sala. Só que dessa vez só um deles estava lá, porque são 3 irmãos, né? Aí dessa vez só tinha um na minha sala. Enfim, aí... o que aconteceu lá, né? Eu não sei se é legal, gente, vocês ficarem me vendo enquanto eu corto minha unha, desculpa. Mas é que eu precisava arrumar um momento pra fazer minha unha, né? E eu tinha coisas pra falar. Gente, eu entrei lá na sala no primeiro dia de umas 12 e pouca, umas 12h40, porque eu jurava que a prova começava, tipo, eu esqueci completamente que o portão fechava às 1h, mas a prova começava só às 1h30, e daí em vez de eu ter esperado até umas 12h50 pra entrar na porra da sala, eu entrei mais cedo do que eu devia. Aí eu fiquei lá, igual um idiota, esperando pra caralho. E eu não podia mexer no celular nem nada. Eu podia ter usado esse tempo pra decorar modelo de redação, sei lá. Oxe, porra. É uma coisa esquisita. Enfim, aí eu entrei na sala. E daí, enquanto o negócio não tinha começado ainda, tinha um mano do lado de fora. Que ele tava com uma blusa azul. Porque assim, nos últimos anos que eu fiz coisa, tinha muita gente com aquelas blusas de escola particular do estilo tipo, minha vaga é sua vaga é minha, não sei o que, minha vaga é sua. E daí, os últimos anos todos, as escolas daqui particulares maiorzinhas, tipo, o Marista, o Motiva, o ISO, eu não sei se o ISO é maiorzinho, mas tipo, tinha muito Marista, muito ISO, muito Motiva, na minha sala com essas blusas de tipo... Enfim, essas blusas assim, tá ligado? Aí... eu tava esperando ver elas esse ano também e eu não achei nenhuma, tipo, não teve muita gente do Motiva na minha sala. E quem era do Motiva não tava com a blusa do Motiva. Enfim, e daí entrou um mano que eu deduzo que ele era do Motiva, porque eu acho que eu já vi ele lá em algum momento. Que ele é letra do Motiva, né? E daí eu acho que eu já vi esse mano em algum lugar. Ou não, né? Às vezes é que ele é muito padrãozinho, tipo, ele tava com uma blusa azul clarinha, assim. E daí ele tinha um cabelo bem lisinho. E era uns cabelinhos meio de Enzo, tá ligado? Mas ele era muito bonitinho, menino. Aí, cara, eu acho que ele tava falando pra valer. Ele tinha cara de quem tava no 3º ano. Aí ele chegou assim na sala. Gente, tem alguma coisa nos meus olhos. Eu não tô conseguindo tirar. Eu não tentei tirar, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir tirar. Aí se eu ficar meio agoniada no meio do vídeo é porque tem alguma coisa nos meus olhos, viu? Nem é porque eu tô com a mesma maquiagem desde manhã e eu tô só retocando, porque, gente, faz muito tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, tipo, muito tempo de hoje que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas aí eu não achava a chance, tipo, enfim. E daí, o menino já entrou, ele não entrou na sala, ele ficou na fila pra poder entrar, né, que a fiscal fica lá vendo sua identidade, suas coisas, não sei o que. E daí, ele chegou assim, e daí ele
foi mostrar as coisas dele, gente, eu olho pra fora, assim, tipo, eu olho pra porta onde ele tá, e daí eu começo a ver, o menino tá desesperado, e ele assim, suando quase, passando a mão no cabelo, não sei o que, abrindo a bolsa, tirando a capinha do celular, e vendo os bolsos, não sei o que. Eu falei, vixe, meu Deus, o que aconteceu, será? O que será que aconteceu, né? E, gente, ele esqueceu a identidade, tipo, e daí ele ligou pra mãe, pro tio, sei lá, e daí ele falou, não, que não sei o que não tá na minha bolsa, não tá no meu celular, não tá no meu bolso, não tá na carteira, eu não sei onde tá, não sei o que, eu não, blá, 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 blá. E tipo, ele falando lá, e ele surtando, eu falei, puta que pariu, meu Deus do céu, coitado. E tipo, enfim, e daí ele, todo mundo entrando assim, e ele desesperado, mano, ele tava quase vomitando lá de fora. Tipo, ele tava muito ansioso, eu fiquei, puta que pariu, coitado. Aí, meu Deus, esqueci o que eu tava falando. Aí ele, tipo, chegou assim com uma carteira de estudante, aí perguntou se valia, se ele podia usar ela como documento, é claro que não. Aí ele chegou, tipo, com mano, ele tentou muitas vezes entrar, e daí nenhum dos documentos que ele tava levando valia, tá ligado? Aí, depois de muito tempo, ele conseguiu pegar, foi o passaporte, ou foi alguma coisa de voto, sei lá, não sei, ou era passaporte. Era alguma coisa que tinha foto dele, aí a fiscal perguntou lá pra outra fiscal, vale isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ela falou, se tiver com foto recente, vale. Aí, porque ele tentou também pegar a identidade digital, né, tentou pegar a identidade digital no Gov. Só que não deu certo, mano. Aí eu fiquei, puta que pariu, coitado desse menino. Caralho. Aí ele ficou desesperado. Aí depois de um tempo ele entrou. E daí, tipo, o primeiro dia, a minha sala era gigantesca. E daí tinha, tipo, duas pilastras, assim, dois pilares no meio da sala, tipo, um aqui, outro aqui, assim. E daí, tinha umas cadeiras que elas estavam, tipo, em dupla, tá ligado? Aí eu fiquei, oxe, coisa esquisita. Aí eu sentei numa cadeira que tava meio, tipo, em uma das pilastras, assim. E daí ele tava sentado, tipo, uma fileira de cadeira aqui, ele tava sentado do lado. Aí ele sentou do meu lado e, gente, mesmo ele entrando na sala, ele ainda tava muito nervoso. E daí ele entrou na sala e ele tava muito ansioso, e ele se tremendo assim, todos, batendo pé, não sei o que. E, tipo, ele tava tão ansioso, que a ansiedade dele bateu em mim. Aí eu fiquei, puta que pariu. E daí eu comecei a coisar o meu pé e não sei o que. E eu falei, puta que pariu, como é que pode, cara? O cara tá ansioso desse jeito. Tipo, não que seja culpa dele, né? Ele tá ansioso. Mas é que eu fiquei, puta que pariu, coitado, mano. Aí, beleza. Ele entrou, não sei o que. Aí depois de um tempo, um povo chegou, um cara chegou assim com identidade e deu pra fiscal. E daí a fiscal ficou tipo, oxe, que isso? Aí ele chegou lá na fiscal e falou, eu acho que é uma identidade, não sei o que. Aí era a identidade dele, que o tio dele tinha ido deixar, ou era o pai, ou era o irmão, sei lá. Algum homem da família dele foi deixar. Aí, deu tudo certo, gente, ele conseguiu fazer o negócio. Aí, só que ele continuou muito ansioso ainda. Aí, beleza. Aí, no decorrer do bagulho, mano, eu não sei o que aconteceu, que eu acho que esse ano todos os fiscais estavam sendo fiscais pela primeira vez, porque tinha uma coisa esquisita com as fiscais da minha sala. Tipo, elas não fizeram nada tenebroso, mas os avisos, tipo, parecia que elas estavam dando aviso mais pra reafirmar pra elas mesmas do que pra falar pra gente. Tipo, eles não explicaram o bagulho do... Tipo, eu só sabia porque eu já fui algumas vezes, tá ligado? Mas, tipo, por exemplo, primeiro, que a prova pra gente demorou pra chegar, né? Ela atrasou um pouquinho e daí eles deram um tempo a mais pra gente poder fazer a nossa prova sem se prejudicar. Aí beleza, porque deram um tempo a mais, mas tipo, porra, que ódio. Enfim, e daí, elas, tipo, as fiscais não falaram de, tipo, o bagulho de, por exemplo, você terminar a prova e não poder ir no banheiro depois que terminar a prova. Tipo, assim que você entregar, porque, tipo, você entrega a prova, você não pode mais ir pro banheiro depois que você já entregou tudo. Você não pode, tipo, sair da sala com um caderno de resposta e ir no banheiro. E, tipo, eles não explicaram isso, tá ligado? Tipo, eu só sabia disso porque eu já tinha feito os últimos 2 anos, né? Então eu já tinha feito o Enem 4 vezes. Enfim, e daí, tipo, eles não explicaram o bagulho de como
como responder o gabarito. E, tipo, isso aí era um bagulho que eu sei. E, tipo, beleza, que todo mundo devia saber. Mas tem muita gente que tá fazendo pela primeira vez, ou muita gente que pô, não sabe, tá ligado? E daí eles não explicaram direito, e daí eu fiquei meio... E daí, tipo, no segundo dia, não podia sentar cadeira assim, ou não podia sentar todo mundo junto, tipo, em que cadeira você quisesse, tinha que sentar cadeira assim, cadeira não. Então eles não avisaram, eles esperaram todo mundo sentar na porra das cadeiras pra poder avisar depois. Todo mundo tava sentado que não podia cadeira, todas as cadeiras, que tinha que ser fileira sim, fileira não, fileira sim, fileira não. Aí beleza, aí lá foi, todo mundo teve que mudar de lugar porque já tava todo mundo sentado. Enfim, gente, que cor vocês acham que eu devia pintar meu cabelo? Ou pintar as minhas unhas? Esse roxo aqui eu não vou pintar, porque eu já pintei da última vez. Esse verde aqui eu acho muito foda. Eu não tô a fim de pintar de vermelho. Olha, esse aqui é muito foda também. Primeiro eu vou passar o casco de cavalo e daí depois eu decido que cor que eu pinto. Eu acho que eu vou pintar... Eu acho que eu vou acabar pintando de vermelho mesmo, galera. Mas vai ser... esse vermelho aqui. Porque a gente tá na temporada de sangue, né, do RPG do Selbit, galera. Então, olha essa cor aqui que é meio verde, meio azul, ele é muito foda. Enfim, daí como estamos nessa temporada meio sangue do RPG do Selbit, eu vou pintar de vermelho. E porque eu estou na estética mais vermelha esses dias, né? Enfim, e daí teve esse bagulho, né? E daí, tipo, eu fiquei meio assim, esse povo tá meio despreparado pra aplicar a prova do Enem, né? Mas só eu chegar em cima e aplicar, galera. Enfim, aí, gente, antes de começar a prova, teve esse menino, né? Que teve todo o rolê dele, coitado, meu Deus. Aí... tinha duas meninas assim, tipo, eu tava aqui na fileira, né? Aí, tipo, na fileira do meu lado, tinham duas meninas que eu acho que elas quer dizer, eu acho não, né? Elas se conheciam já, eu acho que elas estavam juntas, não sei. Tipo, que elas chegaram e elas estavam fazendo como treineira, eu acho. Quer dizer, uma delas eu sei que tava fazendo como treineira, a outra não sei. Mas, tipo, elas chegaram e daí, eu achei muito engraçado, porque... não tinha nem começado o negócio, e daí uma delas tirou assim, do nada, tipo, do nada, uma Tupperware. Assim, com uns biscoitos dentro, né? Gente, minha mãe chegou, eu acho que ela vai entrar aqui no quarto, ela vai falar, não sei o que, tem que dormir. Enfim, e daí ela chegou, ela vai brigar porque eu tô pintando minha unha. Enfim, nessas horas. Aí ela chegou... e daí ela falou, tipo, não sei o que. Ela não falou nada, né? Ela só chegou e, tipo, ela tirou um Tupperware, assim. Meu filho! Pare! Gente, minha mãe chegou. Gente, apareceu uma aranha aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ela... dá pra ver sim. Não dá não. Gente, sabia que eu morro de medo de aranha? Cadê ela? Tá aqui, peraí, deixa eu... Gente, minha mãe chegou aqui e ela viu essa bosta dessa aranha. Eu morro de medo de aranha. Ai. Gente, ela é gigante, eu não tinha visto ela. Morreu. Gente, tá bem aqui. No fundo da minha chinela, ó. Esse ponto. Ai, meu Deus, caiu na minha mesa. Ó, aranha. Que horror. Gente, voltei. Enfim, aí, no meio do bagulho, a menina tirou uma Tupperware, né? E daí ela começou a comer, tipo, uns biscoitos que tinha lá, não sei o que. Aí a amiga dela tava na frente dela, com um saquinho, assim, com a coxinha. Aí ela começou, eu não sei se era uma coxinha, era um salgado. Ela começou a comer a coxinha, eu falei, eita, mas isso antes de começar o negócio, era no tempo entre 1h e 1h30 que a gente tava esperando começar o negócio. Aí ela comeu o negócio, né, eu vou deduzir que é uma coxinha. Aí, beleza. Aí ela terminou de comer a coxinha e daí do nada eu olho de novo, ela tá comendo croissant. Aí eu fiquei, oxe.
Aí ela terminou de comer o croissant, começou a comer um pastel. Gente, ela tinha levado uma padaria inteira pro negócio. E ela comeu metade dos negócios, tipo, desse intervalinho aí, de 1h30. De 1h30. Aí eu fiquei, vixe Maria, meu Deus do céu. Aí ela tirou, tipo, um refri assim, não sei o que. Aí tinha um cara do lado dela que tava com um refri de 1 litro, assim, gigantesco, uma Coca-Cola. E eu não sei como é que eles conseguiram comer, porque eu não consigo comer. Tipo, no primeiro dia eu consegui ainda comer direitinho, mas no segundo dia eu trouxe a comida toda, aí eu comi quando eu cheguei aqui. Enfim, aí o coisa começou o bagulho do Enem, a prova, né? Aí eu fui fazer o quê? Eu fui abrir e daí eu fui ver o tema. Aí a primeira coisa que eu vi é que o bagulho de fazer a redação não é mais onde tava, tipo, antes o bagulho, tipo, eu mostrei aqui, né, a redação dos últimos anos, que você fazia na última página, o rascunho. Só que dessa vez, o rascunho tava no meio da redação. Eu fiquei, oxe. Aí beleza, né, tanto faz onde fica o rascunho da redação, não muda nada. Só que eu fui fazer um negócio de português, tipo, eu passei assim, o de inglês, eu falei, nossa, muito fácil. Inclusive, eu acho que a única coisa que eu acertei 100% foi em inglês. Muito foda. E tipo, esqueci o que eu tava falando. Eu terminei o bagulho de inglês, aí eu fui fazer português, né? Linguagens. A primeira questão de linguagens é um texto, uma bíblia desse tamanho. 32 linhas pra eu responder umas 6 questões, eu acho. Era as primeiras 6 questões baseadas no texto. Aí eu fiquei assim, que é isso? Que nunca teve isso. Aí na minha vez muda, todas as coisas mudam. Tipo, pelo amor de Deus, né? Aí eu fiquei, beleza, vamos fazer, né? Que eu vou fazer o quê? Eu não vou responder? Aí eu respondi. Aí beleza, pá, não sei o que. E daí eu tava lá pensando, né? Eita, tá caindo aqui meu negócio, vocês nem me avisaram. Me avisem, gente, essas coisas. Enfim, eu fui pensar em repertório que eu podia usar. Meu filho, pare, o cachorro fica se lambendo. Eu fui pensar em repertórios que eu podia usar pra redação, né, pra expectativas. E daí eu não achei. Quer dizer, eu achei alguns, tipo, porque eu não tinha entendido muito bem o tema, né. Aí, depois de um tempo, eu terminei os bagulhos assim e eu fui fazer a redação. Aí eu não tava pensando em nada. Aí eu falei, tá, eu vou terminar o negócio e daí depois eu faço. Aí quando eu, tipo, umas 5 e pouca, eu já vi gente terminando os bagulho tudo. E eu não tinha nem terminado de responder a parte de linguagens inteira. Tipo, a segunda parte da primeira prova, que eu não sei do que é, eu esqueci agora. Ai, não vou ver não, mas eu não tinha terminado o negócio ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que terminar. Aí eu tenho que passar pro gabarito e depois eu tenho que fazer minha redação ainda, porque eu não fiz no começo. E tipo, o que eu tinha feito não dava pra usar, porque eu tinha feito sobre expectativa, não perspectiva. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um negócio rapidinho, né? Respondi, coloquei no gabarito, beleza. Fui fazer o negócio. Só que, tipo, antes de eu começar a fazer a redação, eu tinha olhado pro lado, assim, pro menino, né, que tinha esquecido a identidade. A primeira coisa que ele foi fazer foi a redação. E daí, eu olhei a redação dele, gente, a letra dele era minusculinha, desse tamanhozinho, assim. E tinha tanta coisa, gente, que eu acho que se você desse mais 3 folhas de redação pra aquele menino, ele tinha completado tudo, tipo... Não ia dar o que ele queria colocar naquela folha minúscula, porque a letra dele tava muito minusculinha e a redação tava muito grande. Aí eu olhei assim minha redação e eu falei, meu Deus, minha redação tá muito pequena em comparação a dele. O que é isso? Gente, olha só que lindo. Aí eu fiquei, vixe Maria, meu Deus do céu. E agora? E tipo, na verdade, eu não tinha começado ainda, né, a fazer a redação. Mas eu fiquei tipo, foda, viu? Porque eu não tinha nem pensado em repertório, o menino tinha feito 25 bilhões de páginas de redação. Aí fui fazer minha redação, terminei minha redação, né? Aí eu fui passar e, tipo, antes eu não fazia rascunho, né? Tipo, eu fazia algumas ideias que eu tinha e daí eu fazia logo direto na folha da redação.
Só que daí esse ano eu queria ver como ia ficar minha redação, ou como tinha ficado, né? Aí eu escrevi o rascunho direito e eu tava com medo de errar. Aí se eu errasse, era pra eu errar no rascunho e não na porra da prova direto, né? Aí eu fiz o rascunho direitinho e deu tempo de passar tudo. Eu pensei que não ia dar tempo de passar tudo, mas deu tempo de passar tudo. Aí, começou o coisa da prova. Eu tô dando voltas e voltas e voltas. Mas, tipo, começou o coisa. Aí a menina que tava comendo, sem ser da padaria inteira. Inclusive, a padaria teve uma hora que ela tirou um mousse. Aqueles mousse que é tipo um copo de felicidade, sabe? Que tem uma camada de morango, uma camada de chocolate, uma camada de alguma coisa branca, chocolate branco, não sei. E daí ela tirou um negócio desse, daí ela comeu assim, e daí ela ofereceu pra amiga dela que tava atrás dela, que é a do Tupperware. E daí a menina do Tupperware comeu um pedacinho do mousse dela, né? Tinha um morangão assim, bonitinho em cima do mousse dela. Eu fiquei, nossa, que fofinho, que bonito. Aí, esqueci o que eu ia falar. A menina das Tupperware, gente, olha, que foda. Tá meio torto e eu não consegui tirar o esmalte todo que tava por baixo, mas vai ficar assim mesmo. A menina da Tupperware, ela pegou a prova e daí ela leu e daí ela respondeu uns negócios. Só que daí do nada, no meio do negócio, tipo, tinha passado 1h30 mais ou menos, assim, de prova já. E daí ela deitou e daí ela começou a dormir. Aí eu fiquei assim, eita. Aí ela deitou e começou a dormir. Aí eu fiquei, vixe. Aí, tipo, ela dormiu muito. E teve uma hora que a fiscal chegou assim do nosso lado, porque ela tava do meu lado, né? E daí ela chegou assim do lado dela, que no caso seria o nosso lado, porque ela tava do meu lado também. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa? Aí ela só chegou assim na menina e falou, ai não sei o que, acorda, blá blá blá. Porque ela pensou que a menina, coitada, tinha dormido sem querer, mas ela tava dormindo de propósito. Aí a fiscal tentou, eu não sei nem se pode fazer isso, tipo, acordar alguém que estiver dormindo, mas a coisa da fiscal pensou lá que ela tava dormindo sem querer, né, que ela tinha caído no sono, não sei o que. Aí ela foi lá e tentou acordar a menina, ela, não, beleza, pá. Aí ela levantou e depois ela dormiu de novo. Aí eu fiquei, vixe Maria, minha Nossa Senhora. Aí, eu acho que foi só isso que aconteceu no primeiro dia. Só que daí, o segundo dia, teve todo o negócio de, tipo, mudaram o fiscal, inclusive, tipo, só a fiscal que ficava na identidade, que era a chefe da sala, que ficou lá, tipo, as outras duas que eram ajudantes dela, não estavam mais, tipo, mudaram. E eu não lembro se os últimos Enems que eu fiz, eles faziam isso também, né, eles mudavam as fiscais, ou se continuava o mesmo. Aí, nesse segundo dia, ela explicou algumas coisas que ela não tinha explicado direito no último dia, tipo, esse negócio do banheiro, não sei o que. E outros negocinhos aí que ela não tinha explicado, tipo, uns bagulho aí, que eu não lembro agora. Mas aí, eita, meu Deus, pinguei aqui coisa em mim, sem querer. Ui, vixe Maria. Aí, ela explicou os negócios lá, não sei o que. E daí, antes de começar, primeiro que eu não pude sentar onde eu tava sentada antes, né? Porque falaram que, porque desse segundo dia, tinha que ser cadeira sim, cadeira não. Ou mesa fileira sim, fileira não. Aí eu já não sentei onde eu tinha sentado a última vez, eu sentei em outro lugar. Aí, esse lugar que eu sentei, tinha um povinho do motivo conversando, né? Fuxicando assim, tipo, antes de começar a prova. Aí, foram eles que me falaram, né, que eu não podia sentar onde eu tava sentada porque era fileira sim, fileira não. Aí eu falei, tá, obrigada, viu? Aí eu levantei e fui ao lado deles, que era o único lugar que tinha coisa disponível. Aí, no meio do negócio, da gente esperando, as fiscais chegaram falando, gente, vejam aí se vocês não estão com o celular ligado ou não, porque teve já caso de gente que foi desclassificado aqui por causa do celular. Aí falaram, não sei o que, mas e aí, como que a gente vê agora, como é que a gente testa? Aí elas perguntaram se eles tinham certeza se eles não quiseriam sair da sala pra ver se tava tudo fechadinho. Tipo, isso quando a gente já tinha entrado, já tava lacrado os negócios. Aí elas perguntaram se queriam sair da sala pra ter certeza, pra verificar, né? Aí o grupinho que tava assim na minha frente
falou, eu não tenho certeza se meu celular tá descarregado ou tá silencioso ou não. Ui. Aí eles foram lá ver. Gente, eu fiquei mais amarela depois que eu liguei a luz aqui. Tô menos rosa. E daí, eles foram lá ver, né? Tipo, foram o povo, umas cinco pessoas assim que estavam na minha frente. E um velhinho que tava lá na primeira fileira, lá na primeira linha, assim. Aí eles foram ver. Aí quando eles estavam indo lá, chegou uma fiscal que tava lá do outro lado, tipo, ela tava fora, né, do lado de fora. E daí a gente só escutou uma gritadeira falando que eles vão ser eliminados, porque eles saíram da sala, um saco, não sei o que não podia sair da sala depois, e, tipo, antes do negócio começar e blá blá blá. E daí eu falei, meu Deus do céu. E daí começou uma gritaria do lado de fora, e eu fiquei, oxe, que isso? Aí eles entraram de novo depois, e daí falaram lá, né, que, tipo, tinha uma mulher maluca do lado de fora que tava querendo eliminar eles porque eles saíram. Só que nem fazia sentido porque que foi a fiscal do nosso lado de dentro que perguntou se eles queriam sair pra ver se estava tudo bem com o celular. Aí, né, não deu nada, mas fiquei assim, vixe Maria. Eu não sei nem se pode fazer isso, inclusive, tipo, ter deixado eles saírem, mas se não pudesse, eu poderia ser deles, pô, porque foi a fiscal que perguntou se eles não queriam sair. Aí eles saíram. Aí, ainda bem, cara, porque tinha um velhinho que ele não tava com o celular desligado. E daí, assim que ele saiu da sala, o celular dele apitou. Aí ele tirou, assim, o coisa do... Aí ele colocou no silencioso, no caso, né? Aí eu fiquei, vixe Maria. Aí o coitadinho, ele teria sido eliminado se ele não tivesse saído na sala daquela hora. Enfim, aí... além disso, o grupinho que tava na minha frente do Motiva, eles estavam fofocando sobre alguma coisa que eu não entendi o que era. Mas aí eles, tipo, um dos assuntos deles era quem era católico, quem era evangélico. Porque as meninas da minha frente eram crentes, né? Elas eram tudo evangélica. E daí elas estavam perguntando pro povo lá se elas tinham cara de evangélica. Aí falaram que não, que elas tinham cara de católica. Aí a mulher tava na minha frente e ficou revoltada, porque falaram que ela tinha cara de católica. E ela falou, gente, mas eu sou crente, não sei o que, não sei o que, não sei o que eu não sou católica. Aí eu tranquila na minha, né? Aí do nada eu escutava falando, não, gente, mas nada contra, porque eu já fui. Aí eu fiquei assim, amiga, como assim nada contra, pô? Aí eu fiquei, vixe Maria, esse povo é engraçado. Tipo, como se fosse uma grande ofensa falarem pra ela que ela tinha cara de católica, né? Enfim, aí tinha um mano que eu não tinha visto no primeiro dia. E tipo, eu decoro muito rosto, né? E daí eu não tinha visto ele no primeiro dia. Aí eu fiquei assim, oxe, que estranho eu não ter visto esse mano no primeiro dia. E daí ele tava conversando com esse povo, né? Com o grupinho da minha frente. E tinha um mano que... eu tinha certeza que ele era viado, gente. Que foi ele, inclusive, ele saiu na hora do celular. Gente, ele tinha umas falas muito gays pra mim. Eu tenho certeza que ele era viado. Enfim, aí esse mano que eu não tinha visto no primeiro dia, ele tava lá, papapá. E daí, mano, eles conversaram tanto, esse grupo, que eu descobri metade da história inteira da vida deles. Esse mano, ele tinha 20 anos e ele não queria fazer o Enem. E daí ele tava fazendo Enem só porque a mãe dele mandou. Aí falaram, pô, mas tu não tem 20 anos? Aí ele disse que ele ainda morava com a mãe dele, né? Que a mãe dele ainda fazia as coisas pra ele. Então ele tinha que fazer como a mãe dele mandava. Aí eu fiquei, beleza, né? Só que, gente, deu 3 horas, o menino, ele pegou o gabarito dele, ele marcou qualquer coisa, ele não tinha nem terminado de fazer, tipo, ler todas as questões. Ele pegou o gabarito e marcou qualquer coisa e foi embora. Aí eu falei, o que adianta? Eu vim fazer um negócio, tipo, independente se foi porque você quis ou foi porque sua mãe mandou, tipo, você veio fazer um negócio e fazer igual um bosta assim também, tipo, é melhor não fazer mesmo, é melhor ficar em casa. Porque, gente, ele não respondeu nada, ele só levantou e foi embora. Ele ficou, tipo, antes dele ir, ele tinha perguntado onde é que ia ser o after, se as meninas iam pra algum canto. Aí fica assim, estranho. Tipo, é porque ele tinha 20 anos, mas ele tinha uma cara de adolescentezinho de 12, tá ligado?
Enfim, aí eu fiquei me sentindo uma adulta muito responsável escutando o que ele tava falando. Fiquei, meu Deus, meu filho. Pelo amor de Deus, né? Melhore. Melhore. E daí ele... Pelo menos ele era engraçadinho. Ele falava, soltava uns negócios que às vezes eu ria. Mas, cara, teve uma hora que ele pegou, assim, o saco, tipo, no comecinho, assim, quando tinha começado. Antes desse bagulho de deixarem sair pra ver o celular que tava coisado. Mano, ele rasgou o saco do celular dele. Porque tinha um pod dentro do celular dele, dentro do saco do celular dele. E não sei o que. Aí rasgou a porra, ele rasgou a porra do saco. E daí ele ficou lá mostrando pras meninas. Gente, e eu fiquei assim, gente, será que ele sabe que ele pode ser eliminado por isso? Será que ele sabe que ele pode ser eliminado por isso? Aí ele, na hora de ver se o celular tava desligado ou não, ele saiu, né? Eu acho que foi pra trocar o saco. Não foi nem pra ver se o celular dele tava desligado mesmo. Foi pra ver se... Pra ver se trocava o saco, porque eu acho que ele tava com medo de ser eliminado. Gente, tem uma em mim aqui que ela tá me agoniando, porque eu não tô conseguindo enxergar ela direito. Aí ela tá toda torta, mas vai ficar assim, que eu não vou mudar, né? Olha só. Amanhã eu limpo direitinho. Enfim, aí ele... Gente, eu perdi meu foco do vídeo depois da aranha gigantesca que tava aqui no negócio. Enfim, aí ele saiu do negócio, aí ele trocou o saco do celular dele, né? Mas eu fiquei, vixi, minha nossa senhora, imagina você der 20 anos na cara e ser desse jeito. Aí tinha uma menina na fila do meu lado, tipo, porque como é filha assim, fila não, ela tava... Teve uma hora que acabou os lugares, daí ela teve que sentar na fila do meu lado, aí ela ficou na última cadeira da fila do meu lado, assim, desse lado de cá. No segundo dia. O nome dela é Agatha, e ela tava com... Eu escutei o nome dela na chamada, né, e como Agatha é um nome muito foda pra mim, eu decorei o nome dela, mas ela tava com um brinco, assim, muito, muito bonito. E daí eu fiquei, meu Deus, que garota estilosa, porque ela tava, tipo, com uma saia, eu era uma calça abertona, assim, cargo, sei lá. E daí ela tava, tipo, com uma blusinha justinha, assim, tipo, bem good vibes. E daí eu fiquei, meu Deus, que garota. Gente, o meu esmalte, ele tá um dedo acabado já. Enfim, aí eu olhei e fiquei, meu Deus, que garota good vibes, que garota legal. E daí eu achei ela muito, muito bacana. Eu esqueci o que eu ia falar dela. Mas... Ah, e ela tinha um chaveirinho assim da Hello Kitty na bolsa, na eco bag que ela tava usando, gente. Aí eu fiquei... Legal. Enfim, eu acho que foi basicamente só isso que eu tinha pra falar, gente, do Enem 2025. Eu ia falar das questões. Eu ia abrir, né? Eu ia mostrar algumas questões pra vocês, só que... Não tem como fazer isso. Quem sabe em outra ocasião, outro vídeo, eu não fale, eu não mostro pra vocês. Porque teve umas questões que eu tinha certeza absoluta que eu tinha acertado. E daí eu fui ver aqui os negócios depois e eu não acertei. É porque... Como que não? E tipo, teve umas que eu não li porque não deu tempo, porque eu pensei que era muito difícil. Mas era literalmente, tipo, você lê e você sabe a resposta. E eu fiquei, meu Deus, não é possível. Aí depois que teve todo esse negócio do professor lá que vazou, sei lá, curso, sei lá o que ele era, que ele vazou as respostas dos... Ai, meu Deus do céu. Que ele vazou algumas respostas, eu fiquei assim... Ai, meu Deus, é sempre no meu ano. No meu ano pode dar todas as notas. No meu ano os caras vazam os negócios tudo. Pelo amor de Deus. Aí... É isso aí, gente. Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Quem sabe depois eu faço um vídeo falando, né, comentando mais coisas sobre o Enem, especificamente. Eu vou falar outro vídeo comentando as coisas que eu vou fazer, né, porque é isso que eu faço nesse canal tão incrível, maravilhoso que vocês amam tanto. Enfim, é isso aí. Fiquem com as minhas unhas. Fiquem com as minhas unhas. Inclusive, o corte dessa aqui, gente, pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Ela tá muito feia. Eu vou ter que passar uma lixinha depois, que ela tá muito feia. Ela tá muito, muito, muito feia. Ó, como ela tá esquisita. Enfim, é isso aí, gente. Obrigado vocês que assistiram até aqui. Obrigado nada, vocês que deviam me agradecer por estar fazendo um vídeo tão incrível quanto esse pra alegrar o dia de vocês, né? A noite, a tarde.
o dia inteiro de vocês, né? Porque vocês vão, o mês, que vocês vão passar o mês inteiro, quem sabe o ano todo feliz depois de terem visto esse vídeo. Porque eu sou uma pessoa muito incrível e todos vocês têm o prazer de estar aqui comigo, estarem me acompanhando, estarem... Vocês que foram louvados com a minha presença, vocês que podem existir no mesmo mundo que eu, respirar o mesmo ar que eu respiro todos os dias, né? E é isso aí, gente. Beijo. Gente, ó, vocês estão reparando como os meus olhos estão claros? Eu não sei pra onde que eu tenho que olhar. Acho que eu tenho que olhar pra luzinha verde que está bem aqui. Ó, vocês estão vendo como os meus olhos estão claros? Pois é, muito foda. Enfim, tchau, gente. Inclusive, em algum momento eu vou copiar Fernanda. Eu vou copiar o canal dela, que ela tem uma vinheta, uma intro. E daí eu achei muito foda. E daí, em algum momento, eu vou fazer isso aí também. É isso aí, galera. Tchau. Beijos.